Glória a Deus, meus irmãos. Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja no seu coração. Mais uma manhã que o Senhor preparou para nós. Sejam muito bem-vindos a mais uma oração devocional, mais um tempo que o Senhor nos reúne para ouvir da sua palavra. E eu creio que Ele te trouxe aqui para ser abençoado. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, porque nós vamos ler e receber de Deus alimento sólido para o nosso dia. Quero ler com você hoje o texto de Tiago, capítulo 1, no versículo 6 até o 8. Mas antes eu quero te dizer, eu estou aqui para te abençoar e eu te peço somente que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Clique no botão gostei do vídeo, porque assim você vai se tornar parte daquilo que Deus está fazendo aqui. Todos os dias eu tenho orado por cada um dos nossos inscritos. Ative também ali as notificações para ser lembrado. Essa é uma maneira de você me ajudar a mostrar para o YouTube que aquilo que nós estamos fazendo precisa alcançar mais gente. Você pode fazer isso? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia então, abra comigo em Tiago capítulo 1, verso de número 6 ao 8. Eu quero ir direto no texto, porque é a palavra de Deus que muda as nossas vidas. É as verdades do Evangelho. O que muda as nossas vidas não é aquilo que os homens podem fazer por nós. O que muda as nossas vidas não é aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. O que muda as nossas vidas é quando os nossos olhos se abrem para ter revelação daquilo que Deus fala e daquilo que Deus enxerga sobre nós mesmos. Porque quando o seu olhar é alinhado com a perspectiva do céu e quando você começa a se ver da maneira como Deus te vê, então, de maneira natural, você vai viver, você vai reagir, você vai pensar, você vai falar de acordo com aquilo que você é e enxerga. O resultado é que você vai ser poderosamente abençoado. Então, é pela palavra que Deus nos transforma, é pela revelação. Lembra lá no Gênesis? Eu não quero falar sobre esse tema hoje, mas eu sinto de te dizer. A Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz e houve luz. Veja só, Deus falou. Então é a palavra que traz vida. E houve luz. Então a palavra ilumina. E quando ilumina, todas as coisas podem ser colocadas no lugar. Estava tudo um caos. Quando Deus fala, o caos dá lugar à organização. Deus fala onde há organização. Tem gente que não valoriza a organização também. Tem gente que a vida dele é tudo bagunçada. Ontem à noite eu estava organizando o meu dia de hoje. Sempre eu organizo o meu dia na noite anterior. Antes de eu dormir, eu tô lendo um livro poderoso, chamado Adam's Óbvio. E o tema de hoje eu vou falar sobre isso. Meu Deus, eu queria ir direto ao tema, né? Eu tô aqui falando com você. Então o que eu faço sempre na noite anterior? Eu faço uma listagem das coisas que eu preciso fazer no outro dia. E daí quando eu acordo, eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer. Eu não fico confiado na minha cabeça, sabe? Então eu tenho adquirido esse hábito, é recente, não faz muito tempo. Mas eu sempre faço uma listagem na noite anterior das tarefas e das situações que eu tenho que resolver e fazer no dia seguinte. Isso me ajuda muito, por quê? Porque quando Deus vai recriar a terra no Gênesis, primeiro ele traz luz para depois organizar. Então Deus precisa trazer entendimento, clareza, organização. Então depois de organizar é que as coisas podem de fato ter vida. E tudo isso vem pela palavra. Amém. Amém. Uau, glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Aleluia. Que bênção isso. Oh, Pai, obrigado pela sua palavra que é viva e pelo seu Espírito que fala conosco. Somos felizes em te servir. Somos felizes.
Irmãos, vamos ler a palavra. Eu quero ler com você. Eu quero ler. Vamos ter duas palavras hoje. Tiago 1, 6 a 8 diz assim, ó. Peça, porém, com fé e nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Vixe. Esse texto, Tiago está falando sobre sabedoria. Nós precisamos pedir a sabedoria a Deus. Mas o que me chama a atenção é que Deus não opera no meio da dúvida. Ele não se revela onde há indefinição. Deus gosta de se manifestar em um lugar de posicionamento. Uma fé que não é estável, uma fé que é agitada facilmente pelo vento, é uma fé infrutífera. Essa pessoa, ela é como uma onda que vai para um lado, vai para o outro por causa do vento. Então nós precisamos ter uma vida de estabilidade. Eu diria até para você, uma vida resolvida. Porque não existe vida estável, né? Estabilidade não existe, já diz o poeta. Nós precisamos ter uma vida resolvida sobre aquilo que nós cremos, sobre as direções que nós vamos caminhar. E eu não quero aqui falar de resoluções. Esses dias eu falei com você sobre isso. Mas você precisa aprender que crer é uma decisão. Você precisa escolher crer. E você precisa escolher em quem vai crer. Como a gente falou ontem. Cuidado com as pessoas que estão do seu lado. Em Marcos 11, Jesus diz, tudo que você pedir em oração, crede que recebestes. Ele coloca a expressão no passado, crede que recebestes. E assim será com você. Então, quando você crê, você está estabelecendo dentro do seu coração. Até mesmo quando teus olhos ainda não estão vendo. Tá cheio de gente que espera sentir para crer. Não funciona assim. Você primeiro crê, depois você vê. A fé não depende da cor do céu. A fé não depende da circunstância. Eu falei que eu estou lendo um livro tão poderoso chamado Adam's Óbvio. E fala sobre você ser uma pessoa resolvida. E Deus tem falado tanto comigo. É um livrinho pequeno e simples. Conta a história de um homem chamado Adam, que ele era resolvido. Um dia ele decidiu que ia trabalhar em tal lugar, ele foi lá e disse, eu quero trabalhar aqui. Ah, mas você não tem a qualificação. Não, mas eu quero. Ah, então a gente vai te dar uma outra vaga. Não, outra vaga eu não quero, eu quero aquela. Não, não dá. Então eu vou me preparar para isso, porque se eu quero trabalhar nessa área, fazendo isso, eu preciso estar preparado. E se você não quer me dar a oportunidade, é porque você acredita que eu não estou pronto para isso. Então, de forma óbvia, eu devo me preparar para aquilo. E o dono da empresa disse, essa pessoa é diferente. Porque ela é resolvida. Ele foi, estudou, voltou, ganhou a vaga. Resumindo, ele se tornou o CEO da empresa. É gente que crê, é gente que tem fé, é gente que estabelece no coração algo e vai. O problema é que a gente vive numa geração, presta atenção no que eu estou te falando, que eles mudam de opinião muito rápido. Eles mudam a rota rapidamente. Ah, não tem vaga nessa área? Ah, então tá bom, né? Vou estudar numa outra coisa, eu vou aceitar qualquer... Você não pode aceitar qualquer coisa. Você não pode ser como uma onda agitada pelo vento. Não pode. Não pode. Lá em Mateus 5,37 a Bíblia diz, seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Veja, você precisa ser uma pessoa resolvida. Já parou para pensar se as suas decisões fossem de verdade? Quanto da sua vida seria diferente? O que você deseja? Estabelece, viver isso, buscar isso. O que você não quer para você, escolhe remover da sua vida. É simples.
É óbvio. Pensa no livro que Deus está usando para falar comigo. Não é um livro cristão. É a história de um homem que teve êxito porque era alguém que trabalhava com coisas óbvias. Você precisa ser alguém desse jeito, resolvido. Sim, sim, não, não. E não importa a circunstância. E vou te dizer uma coisa, quanto mais resolvido você for, mais paz e autoridade você vai ter. Gente resolvida vive em paz porque já decidiu aquilo que quer. Gente resolvida vive em paz porque não é agitada pelas circunstâncias. Agora, já viu gente que não é resolvida? Tudo abala. Tudo rouba a paz. Tudo faz com que ela viva uma angústia eterna. Você não pode ser assim. Não aceite ser assim. Em nome de Jesus, como seu pastor, eu te digo, não seja assim. Seja uma pessoa resolvida. Sim, sim. Não, não. Escolhe tirar da sua vida o que você não quer. Escolhe ser intencional em caminhar e alinhar as suas prioridades para a direção que você deseja caminhar. Lá em Romanos 4:20 a Bíblia fala de Abraão. Aquele cara era resolvido. A Bíblia diz assim, ó, Romanos 4:20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão era alguém que tinha uma vida resolvida. Por isso que foi chamado pai da fé. Quem crê verdadeiramente descansa no meio da circunstância adversa. Essa pessoa ganha autoridade. Você já conversou com gente posicionada? É gostoso de falar com gente posicionada, né? Porque a impressão é que eles enxergam o mundo de uma forma diferente. E nós achamos muitas vezes que essas pessoas, elas são mais abençoadas que os outros. E não são. Na verdade são. Mas não porque são especiais, porque são melhores, porque Deus gosta mais delas. Não, é que elas levam a sério as decisões. Eu conheço gente que é mais abençoada que outros, porque escolheu crer e permanecer. Escolheu se fortalecer dando glória a Deus, enquanto outros ficavam mudando de rumo. Que nessa manhã o Espírito Santo fale com você, para que você possa tomar a decisão de ser uma pessoa resolvida. Em nome de Jesus. Quero orar por você agora. Pai, eu te peço por cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão ouvindo essa palavra. Senhor, nós precisamos ter uma vida resolvida. Precisamos, Senhor, de posturas corretas diante de circunstâncias diferentes. Senhor, que os meus irmãos sejam sim, sim, não, não. Que eles escolham o que querem viver no futuro. E que eles escolham o que eles não querem que faça parte da vida deles. E que a vida deles seja alinhada com o propósito do Senhor. Senhor, eu oro e abençoo o dia de cada pessoa. Aqueles que estão aqui de manhã comigo, aqueles que estão ouvindo depois, que através dessa palavra eles possam ser renovados na revelação. Em nome de Jesus. Amém. Quem pode dizer glória a Deus aqui? Quero te pedir duas coisas. A primeira, você vai escrever aqui nos comentários. Eu tenho uma vida resolvida. Escreve isso pela fé.
Ah, pastor, eu ainda não tenho, mas você vai escrever: eu tenho uma vida resolvida. E a segunda coisa, você vai pegar essa palavra e vai mandar para 5 pessoas. Mas não é para qualquer pessoa, é para gente que você sabe que tem que ouvir essa palavra aqui. Pode me ajudar? Eu quero que você não esqueça que eu tenho orado pela sua vida. Se você tiver um pedido de oração, deixa aqui abaixo. Eu quero orar por você. Amanhã estaremos juntos, se o Senhor nos permitir, às 7 horas da manhã. Fica na paz e tchau, tchau.